Vamos falar de anabolizante? Bora! Vem comigo. Meu querido, pense numa coisa complexa, extremamente complicada, é falar sobre esteroides anabólicos, né? Ou anabolizantes. Porque existem muitas ramificações e uma coisa depende da outra, principalmente a alimentação, porque é ela quem vai combater todos os efeitos nocivos, efeitos colaterais, transformações bioquímicas que vão acontecer no seu corpo, transformações neurológicas que irão acontecer. Então, supondo em um mundo perfeito que você já sabe controlar os colaterais, o seu corpo, a sua saúde com o uso de esteroides anabolizantes, nós temos que avaliar alguns critérios aqui. Principal, tem plano de saúde? Porque dependendo do ciclo ou protocolo que você vai fazer, você vai necessitar de um acompanhamento ou de alguém que entenda muito de bioquímica dos hormônios endógenos e exógenos, ou de um endocrinologista, ou de outro profissional competente para ver todos os seus exames, alterações que vão ter, com certeza, e fazer as correções dela, bem como suspender o uso se acontecer algum problema. Esse é outro ponto. E agora nós entramos naquela questãozinha bem mais delicada ainda, as questões psicológicas e alterações que vão ter, não adianta. Quem disser, eu uso anabolizante, não sinto nada, então está usando água. Vai ter alteração comportamental, com certeza, desde a mais sutil a mais agressiva. Então, como é que está o seu relacionamento? Com a sua família, ou com o seu namorado, ou com seus amigos? Porque se tiver alguma coisa latente, como uma irritabilidade, uma ansiedade, isso será expressado vezes 1000 quando você fizer o uso do anabolizante. Seja a curto prazo ou seja a longo prazo. Pode até ser que não sinta num prazo de 1, 2 meses, mas a longo prazo vai sentir uma pancada grande. Questões econômicas. Como é que está o seu financeiro? Tem condição de pagar um nutricionista para lhe acompanhar a sua evolução, a sua saúde, a sua estética, alterações de taxa? Tem condições de fazer o plano de saúde, como eu falei, ou pagar exames laboratoriais periódicos, que podem ser de 2 em 2 meses, 3 em 3 ou até de 6 em 6 meses? Então, fora isso, nós temos mais e mais coisas na questão econômica. Ainda sobre a economia, você tem condições de, se acontecer algum imprevisto, alguma alteração hormonal, metabólica ou comportamental que vão necessitar de algum fármaco ou algum medicamento para combater esses colaterais? Meus queridos, isso aí tudo que eu falei é só o pré-preparo, é a base, é só a parte mais simples para você poder ou ter condições de entrar no mundo underground ou do uso de anabolizante. E agora é que entra a sua parte, que você vai ter que ter conhecimento e ter algumas características, como determinação, foco, dedicação e, principalmente, paciência. Porque o processo não acontece rápido. O seu físico, por mais que você faça o uso de anabolizantes, não vai mudar rápido. Não vai ficar como você gostaria em um único ciclo. Não vai ficar como você queria em poucos meses. Meus queridos, é sério, eu passaria um dia inteiro aqui enumerando probabilidades e eu ainda não conseguiria passar tudo para vocês. Mas para finalizar, vocês vão precisar de um conhecimento em algumas áreas, como simplesmente saber ou ter uma capacidade de se autoavaliar fisicamente, ter prioritariamente, incondicionalmente, uma capacidade de estimular a sua musculatura, né? De atingir um maior número de fibras, porque o anabolizante ele não vai te deixar grande. O anabolizante vai poupar a proteína, vai melhorar o seu balanço nitrogenado e poupando proteína você consegue incorporar outras proteínas. Resumindo, se você não tem um longo período, uma experiência muito grande com treinamentos com peso, com carga, entendimento sobre progressão de carga, sobre tempo de tensão, ou enfim, ter um feeling muito grande sobre treinamento, o anabolizante vai se tornar água no seu corpo. Tem que saber recrutar fibra, tem que saber romper fibra. Não é só arder, como eu vejo muitos fazendo, não. Agora aquela resposta curta que todo mundo gostaria de ter ouvido, ao invés de toda essa ladainha. Afinal, Tony, quando é que eu devo fazer o primeiro ciclo de anabolizante? Quando você tiver muito tempo de dieta, muito tempo de treino.
E para aqueles que ficaram até o final, segue aqui um bônus de um relato de uma pessoa que já fez o uso e agora eu me encontro em chamado TPC. Estou restartando o meu eixo hipofisário para que meu corpo volte a produzir testosterona naturalmente. Estou eu fazendo meu protocolo normal, tudo bem, tudo beleza, controlando alguns colaterais, controlando principalmente a questão psicológica, controlando principalmente o bem-estar em geral, com um protocolo bem simples, à base principalmente de dieta, manipulados naturais, alguns fitoterápicos, pouquíssimos, mas tem um medicamento, Clomid, preste bem atenção. E foi exatamente esse medicamento que está sendo extremamente útil para restartar o meu eixo hipofisário, como eu falei, mas ele me deu um colateral fortíssimo, não grave, mas forte, chato, né? Estava eu, todo bem, me sentindo extremamente com disposição, treinando bem, já que eu voltei agora de uma parada de 3 meses, e do nada, me aparece uma dor ao urinar fortíssimo na madrugada. Ou seja, não, meus queridos, não é infecção urinária não, eu sei que alguns aí já devem estar pensando, até porque eu já combati o colateral com outro medicamento, porque pela minha experiência e intuitivamente o que foi que eu pensei? Se eu sei que o Clomid estimula as gônadas, estimula o LH, o FSH a produzir testosterona, essa conversão de testosterona pode estar se convertendo em DHT. E o DHT é mais androgênico e anabólico simultaneamente do que a testosterona. Automaticamente ele atinge a quem? A próstata. Bingo! O que eu tenho que usar para isso? Um inibidor 5-alfa-redutase, exatamente para diminuir a ação do DHT na minha próstata, resultando em quê? Um alívio imediato. Imediato não é, né? Mas resolvi o problema, mas alto lá e prestem atenção. Isso foi uma coisa que eu tenho por muitos anos de experiência. O ideal seria fazer exame de DHT, de testosterona, SHBG, de tudo, para poder usar qualquer estratégia ou medicamento, porque agora eu estou usando 2 medicamentos. E quanto mais medicamentos, mais colateral, mais você vai precisar de outros medicamentos. Então, o menos na musculação, no uso, é sempre melhor do que você ficar remediando. Tomar muito cuidado em saber como é que trata um colateral para não ficar dependente de 5, 6 fármacos para o resto da vida. Então é isso, meus queridos. Espero ter clareado a mente de vocês. Espero ter ajudado. Não sejam irresponsáveis. Procurem ajuda, porque é muito mais complexo do que tudo isso que eu falei, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus.